OABeiros, OABeiras, OABetes, vamos embora com direito processual civil, que hoje a gente tem um tema fantástico que serve para vocês, não só nesse primeiro momento, não. Então, presta atenção duplicada nessa aula, porque não só na primeira fase, mas na segunda fase isso é muito exigido. Ah, professora, eu vou fazer minha segunda fase em direito tributário. Exige. Aí eu vou fazer a minha segunda fase em direito empresarial. Eu vou fazer... Boa sorte, né, inclusive. Eu vou fazer a minha segunda fase em direito administrativo. É top! Eu topo. Eu fiz a minha segunda fase de direito administrativo. Eu fui de administração pública. Mas, cara, você tem que entender competência. Você tem que entender competência para a primeira e para a segunda fase do OAB. Por quê? Porque você tem que saber para onde você manda seu processo, criatura. Você tem que saber para onde que vai o processo. Então, se você está falando de competência, você precisa prestar muita atenção. Por quê? Quando a gente trata dessa temática, a gente está tratando de algo que vale para todo o processo. Se você fizer a segunda fase em qualquer área, precisa entender competência. E assim, se você parar de brigar com a competência, parar de implicar com ela, que é uma matéria muito tranquila, vocês vão ver o tanto que é de boa, o tanto que é tranquilo falar de competência. Se vocês pararem de implicar com a ideia de competência, fizerem as pazes com a competência, vai dar tudo certo. Então, vamos deixar de conversa fiada e vamos embora aqui. Porque, olha, hoje tem coisa, gente. Hoje tem coisa pra caramba, coisa pra caramba. Minha carinha tá aqui já, né? Então, simbora, porque, o que é competência? Vamos lá. Competência, a gente tem uma definição clássica, né? É aquele negócio, você vê o seu professor, sua professora de processo civil falando lá, é a medida da jurisdição. Você fala assim, legal, medida da jurisdição. Será que é em metro? Como é que funciona isso? É em metro quadrado? Medida do quê? É área, volume? O que está acontecendo? O que quer dizer essa frase? O que quer dizer essa definição clássica? Ela vai dizer até onde é o poder daquele juízo, até onde se estende o poder daquele juízo, seja com relação a uma pessoa, seja com relação a um território. Então, ela vai limitar, vai dizer até onde as decisões daquele juízo devem ser cumpridas, até onde aquele juízo tem um poder coercitivo. Então, ela quantificará a parcela de exercício da jurisdição atribuída a determinado órgão em relação às pessoas, matérias ou territórios. Se você for pensar até onde um juiz pode ir, seja com relação a determinada matéria. Vamos supor, estou gravando de Brasília, aqui a gente tem a vara de família, órfãos e sucessões. Mas eu sei que, por exemplo, uma adoção de uma criança, ela tramita perante a vara de infância e juventude, órfãos e sucessões, porém essas questões de adoção, elas excedem o poder do juiz da vara de família, órfãos e sucessões. Por quê? Não é matéria de competência dele. Eu tenho aqui a divisão territorial em circunscrições. Em outros lugares, eu tenho a divisão territorial em comarcas. Até onde é o limite territorial de atuação daquele poder, daquele órgão, né, daquele juiz. Então, quanto às pessoas, eu tenho as ações de competência originária, que são determinadas ali com relação à função que aquelas pessoas exercem, são as competências por prerrogativa de função, né? Fora as outras hipóteses, evidentemente, de competência originária. Vamos seguindo aqui. A gente tem a primeira grande divisão em se tratando de competência. Nós temos a competência da justiça comum, e a justiça comum, ela se divide na justiça comum estadual e na justiça comum federal. Aqui no Distrito Federal a gente fala justiça distrital, mas é o mesmo recorte da justiça estadual com relação
a competência, tá? Então, a justiça comum, ela se divide em estadual ou federal. Como é que eu vou saber o que é de quem? Se existe interesse da Fazenda Pública Nacional, se existe interesse da União, taca para federal que é lá, tá? Então, se existe ali interesses dos entes da administração pública direta e indireta, a gente tem a competência da Justiça Federal. Lembrando, a competência da Justiça Federal, ela também pode ser civil, pode ser criminal, tá? E da Justiça Estadual? Olha, procurei ali, não achei a União, então eu já sei para onde quer. Ah, mas estava litigando no outro polo o Distrito Federal. Problema do Distrito Federal, vai para a Justiça Distrital. Se não tem interesse da União envolvido aqui, então não se fala em Justiça Federal. Ainda que, porventura, a União tenha que se manifestar, como, por exemplo, ocorre em algumas ações, enfim, a gente tem essa definição de competência a partir dos interesses manejados. Vem aqui comigo. E a justiça especializada? A justiça especializada, ela trabalha com temáticas específicas, né? Então, eu tenho a justiça do trabalho, as demandas trabalhistas vão para a justiça do trabalho. O que são essas demandas trabalhistas? E nisso você tem que prestar atenção. Demandas trabalhistas são aquelas demandas dos trabalhadores que são regidos pela CLT, que têm um contrato de trabalho. Então, eu tenho a justiça especializada nesse campo, tá? Ah, um servidor público. Um servidor público, aí vai depender. Esse servidor público é um servidor público federal? Se esse sujeito for um servidor público federal, logo, Justiça Federal. Se esse servidor público for um servidor público estadual, municipal, logo, Justiça Comum Estadual, tá? Não é questão trabalhista. Justiça eleitoral, né? Justiça eleitoral, volta e meia, vem gerando aí algumas polêmicas, né, com relação às suas decisões, sobretudo vindo do TSE, muitas discussões aí na mídia, volta e meia aparece. A gente tem a justiça eleitoral também como uma justiça especializada, que trata exclusivamente de questões eleitorais e a elas vinculadas. Então, se tem uma questão que envolve a eleição, beleza, justiça eleitoral. Justiça militar. A justiça militar, ela serve tanto, tá, para as forças armadas, então, marinha, exército e aeronáutica, como para as outras forças militares. Daí a gente tem a polícia militar, o corpo de bombeiro militar. Então, questões que versam sobre, em geral, crimes militares e questões conexas a esses crimes militares são julgados perante a justiça militar. Ah, foi um militar que cometeu um crime comum. Vá para a justiça comum, tá bom? Então, quando a gente tem essa visão, olha o tanto que é tranquilo. Olha o tanto que é tranquilo identificar a competência. Pera, eu tenho a justiça comum. A justiça comum, ela pode ser federal. Quando que eu sei que ela vai ser federal? Se tem a união. Então, verifiquei. Tem a união ali? Então, bora de justiça federal. Se a justiça comum é a justiça estadual, ela é residual, tá bom? E aí a gente tem as justiças especializadas, lembrando, servidor público, tá? Servidor público é justiça comum, aí vai depender do vínculo dele com a administração pública. Se for um servidor público de um ente federal, da administração pública direta ou indireta, justiça federal. Se for de um ente municipal, né, ou de um ente estadual, justiça estadual. Bem tranquilo, né, galera? Aqui, gente, eu peguei. É bom dar os direitos autorais aí. Esse esquema ele é muito conhecido, mas eu vou até tirar minha cara, né? Esse esquema ele é muito conhecido, mas eu achei bonitinho. Então, ele é do livro do Marcos Vinícius Rios Gonçalves, tá? Direitos Processual Civil Esquematizado. Eu achei bem legal esse quadro. E aí eu falei, não, isso aqui tá mais bonito do que o desenho no ao vivo com canetinha. Então, vem aqui comigo. A gente tem
o topo do Poder Judiciário, né, que é o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF. E aí a gente tem os tribunais superiores. Esses tribunais superiores são STJ, TSE, TST e STM. Da Justiça Especializada, então, eleitoral, Justiça Especializada trabalhista, Justiça Especializada militar. Observe. O STJ é o Tribunal Superior da Justiça Comum. E o Supremo? O Supremo é o top. É o topo do topo. É literalmente o top. Então, a gente tem, na Justiça Comum, a gente tem os TJs e, na base, os juízes estaduais. Aqui, a gente tem o TJM ou o TJ, e aqui eu tenho as auditorias militares, as auditorias estaduais aqui numa segunda instância, tá? E aqui, mas professor, isso aqui não é justiça militar? Aqui não, tá? TRF. Os TRF são os tribunais regionais federais. Aqui eu não tenho uma divisão por estados, mas sim por regiões. E na base, os juízes federais. TSE, eu tenho os TRS, Tribunais Regionais Eleitorais, e nas bases, os juízes eleitorais e juntas eleitorais. Lembrando que juiz eleitoral é uma função exercida por juiz, tá? TRT, Justiça do Trabalho, né? Tribunal Regional do Trabalho. E aí eu tenho o TST, que é o topo. E aqui eu tenho os juízes do trabalho na base e o STM, que é o Superior Tribunal Militar, os Conselhos de Justiça, auditorias militares da União. Então, observar essa questão de justiça comum e justiça especializada. Galera, perguntinhas que você pode fazer para identificar a competência. Isso aqui eu tirei do Nelson Neri, tá? A base, isso aqui é o Nelson Neri. Aqui eu tenho. Primeira pergunta. É justiça comum ou especializada? Calma. É direito do trabalho? Não. É direito eleitoral? É direito militar? Então, é justiça comum. Tudo bem. É justiça comum? É federal ou é estadual? Então, eu tenho, se tiver interesse da União, é federal. Aí eu pergunto, é civil ou é penal? Isso para saber qual vara específica, né? Tem lugares que são comarcas de vara única. E aí você só tem um lugar para onde mandar, meu amigo. Onde será? Em qual cidade que é? Em que lugar está acontecendo? Aqui em Brasília, por exemplo, esse onde será é respondido mais ou menos de acordo com as regiões administrativas. Então, eu identifico qual circunscrição pertence àquela região administrativa. No nosso regimento interno, a gente tem esse critério, né, de região administrativa para estabelecer a circunscrição. Beleza. Verificou se é jurisdição civil, em qual comarca, beleza. Onde eu devo procurar essas informações? Em primeiro lugar, na Constituição Federal. Procuro na Constituição Federal se é justiça comum ou especializada, ou se é de competência originária, né? Nós temos diversas ações de competência originária. Em especial, se vocês quiserem adiantar a leitura, a gente tem as competências originárias do STF no artigo 102 da Constituição Federal e no artigo 105 as competências originárias do STJ. São dois artigos que falam desses dois tribunais e que vale conferir, que vale a leitura da lei seca, fazendo aquela leitura da lei seca que a gente trocou uma ideia já. Pega, faz a anotação. Eu, por exemplo, eu tenho um tablet, tá? E aí eu salvo aquela lei em PDF. Como que eu salvo em PDF? Eu boto o trenzinho lá para imprimir. E aí, em vez de eu mandar para a impressora, eu mando salvar em PDF e fica todo mundo bem. E aí eu posso configurar, eu deixo até uma margenzinha assim, ó, e vou anotando no meu tablet. Professora, eu não tenho tablet. Você pode fazer isso no seu computador. Existem diversos leitores que você pode utilizar, né? Leitores gratuitos, leitores leves para o seu computador, você pode utilizar, fazer as anotações, fazer os seus grifos. Então, é esse tipo de leitura de lei seca. Não é sentar na beira do sofá no domingo, passando ali, eu nem sei mais que programa que passa, né? No domingo de tarde, mas tá passando ali aqueles programas de auditório
e sentar e troca uma ideia com a tia, troca uma ideia com a avó, e aí briga por causa de política, e é uma bagunceira danada, e sei lá, com a letra de lei no celular. Isso aí não vai dar certo. Viva seu momento ali e depois você, de uma maneira adequada, faça o efetivo estudo da letra de lei, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar a Constituição Federal. É de competência da Justiça Comum ou especializada? É competência originária? Beleza. Depois, eu vou olhar o Código de Processo Civil. Para onde que eu mando? É de qual lugar isso aqui? E depois, né, eu vou olhar a lei de organização judiciária do local. Então, aqui no TJ, eu tenho o regimento interno do TJ e a lei de organização judiciária do TJDFT. Mas existem em todos os estados, eu tenho essas respectivas leis me trazendo um norte sobre a competência de para onde que eu mando esse processo. Então, vale essa leitura. Galera, agora a gente entra num aspecto um pouquinho mais técnico, tá? E nesse aspecto um pouquinho mais técnico, gente, tá escrito princípios processuais ali. Tá vendo o que dá você aproveitar os modelos dos slides? É porque eu achei os princípios processuais bonitinho, aproveitei o modelo, olha lá, ó, tá escrito princípios processuais. E não é raio de princípios processuais, não. Ô trem, ó. Oi, ai. Simbora tirar esse trem daqui. Galera, vamos falar de algo que acaba ficando muito para trás no curso de uma graduação, de algo que acaba ficando muito para trás nos nossos estudos, que são esses conceitos de competência absoluta e de competência relativa. A gente já sabe que, em se tratando de competência absoluta, a questão é mais intensa, o buraco é mais embaixo, porque se trata de matéria de ordem pública. Tá? E sendo matéria de ordem pública, esse bizu eu já dei para vocês na aula passada. E sendo matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício. E o que quer dizer deve ser reconhecida de ofício? Galera, ninguém precisa suscitar, não precisa de provocação. Se existe uma situação de incompetência absoluta detectada no curso de um processo, de ofício, o juiz ou o órgão julgador deve declará-la, certo? Ah, mas passou da primeira instância. Se essa incompetência, se esse vício de competência, ele foi identificado lá no STF, que a gente já viu que está no topo, ele precisa ser declarado a qualquer tempo do processo ou qualquer grau de jurisdição. Aqui, quando a gente fala que algo é de ofício, significa é o trabalho daquele órgão, né? O que é algo de ofício? Faz parte do seu serviço, tá? Então, matérias de ordem pública faz parte do serviço do juiz, faz parte do serviço do órgão julgador reconhecer. Então, a gente tem a qualquer tempo, a qualquer grau de jurisdição. Passou batido na primeira instância, passou batido na segunda instância, só foi identificado isso no STF depois de muita discussão. Às vezes tem matérias que são polêmicas mesmo com relação à competência. Chegou lá no STJ, chegou lá no STF, não importa. Qualquer tempo ou grau de jurisdição, beleza? As decisões por juízes absolutamente incompetentes podem ser anuladas. Incompetência relativa. Ela é no interesse das partes. É um vício? É um vício. Mas é um vício sanável. É algo mais leve. É algo, olha, você poderia fazer isso melhor. Você poderia mandar isso para um lugar mais adequado. Você poderia melhorar. Mas ela não é matéria de ordem pública. Ela tem que ser alegada, como é no interesse das partes, ela tem que ser alegada em contestação. Na primeira manifestação ali, cara, você tem que falar, incompetência. Incompetência. Se você não alegar, existe um fenômeno. Esse fenômeno chama prorrogação de competência, tá? Existe esse fenômeno de prorrogação de competência. Então, se ela não for alegada em contestação, existe a prorrogação de competência. Que raios é esse? O juízo
que inicialmente não é competente, dado que não foi alegada essa incompetência relativa, ele passa a ser. Ou seja, houve a preclusão e, consequentemente, pela prorrogação da competência, a gente não tem a nulidade processual, não gera nulidade processual. Referências normativas 64 a 66 do Código de Processo Civil. Aqui, gente, eu não sou ali aquela entusiasta de leitura de lei seca. Eu acho que a gente precisa ter essa dinâmica também, mas não se resumir a isso. Só que eu destaquei alguns normativos muito importantes para que a gente possa analisar. Então, prestem bastante atenção, de uma maneira analítica. A gente vai passar por esses normativos, a começar pelo artigo 43 do Código de Processo Civil. Quando que se determina a competência? Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. É quando você faz aquele cabeçalho, que você escreve assim, ao juízo, tananã, tananã, tananã. Tem gente que é mais tradicional, escreve lá excelentíssimo, ou senão nem abrevia, né? Senhor, doutor, tananã, tananã, tananã. Mas eu não sei, vai ter distribuição ainda. Por exemplo, você sabe que é juízo da vara civil comum e a treta aconteceu em Uberlândia. Ao juízo da vara civil da comarca de Uberlândia. Tem gente que coloca até uns espacinhos, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz da. Aí coloca um underline aqui, uns 3 tracinhos, ou enfim. Existem várias formas e técnicas de se fazer isso, de se endereçar uma petição. Aí coloca um tracinho, enfim. Você só tem que mandar para esse lugar certo. Então, isso é pontuado, isso é o primeiro item de pontuação numa segunda fase da OAB. Então, já guarda aí, pega seu coraçãozinho assim, ó, guarda nele igual rancor. Sendo irrelevantes as modificações de Estado ou de direito ocorridas posteriormente. Como assim, Paulo Fernando? O negócio é o seguinte. Ação de consumo. Vamos embora aqui. Ação de consumo, a gente sabe que tem, né, um aspecto diferenciado, que ela pode ser ajuizada no domicílio do consumidor. A grande regra que a gente tem é que as ações são ajuizadas no domicílio do réu. A regra geral é domicílio do réu. Mas consumo vem para o consumidor, então atrai essa competência. Vamos supor, ajuizei lá, muito comum, a ação de consumo contra a operadora telefônica. Aí eu fui, tava pistolíssima, ajuizei aqui em Brasília uma ação contra uma operadora telefônica. Ok, competência ok, tem regra para isso, ação de consumo e tudo mais. Só que aí eu tava vivendo a minha vida e falei assim, vou mudar, sair de Brasília e voltei para Uberlândia, né? Porque eu moro em Brasília, mas esse sotaque aqui não engana ninguém, né? Aí eu voltei para Uberlândia. Eu vou levar o processo comigo? Agora me conta um negócio, precisa você decorar isso? Ou faz algum sentido eu mudar para Uberlândia e levar o processo comigo? Não faz. Então, aqui, ó, de fato, ó, sendo irrelevante as modificações do Estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Aí são situações que não tem mais jeito, certo? Deixa eu tirar minha carinha de cima aqui do trem, do 44, né? Vou botar eu pra cima aqui, hein? Galera, artigo 44 do Código de Processo Civil. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda, no que couber, pelas constituições dos estados. Então, aqui eu tenho os pontos de definição. Mais um normativo para a gente trabalhar e é rapidinho, tá? Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal, presta atenção nisso aqui, competente se nele intervier a União, ou isso aqui,
acaba sendo uma situação diferenciada dessa do 43 que eu falei para vocês. A União, suas empresas públicas, as entidades autárquicas e fundações, ou seja, os entes de administração pública direta e indireta a nível federal, tá? Ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou terceiro interveniente. Beleza, tudo bem, manda para a Justiça Federal. Entrou essa galera, manda para a Justiça Federal. Salvo! E aí eu tenho as exceções. Exceção, gente, a gente precisa se ligar muito, tá? Porque às vezes a gente vai com muito afinco na regra e se esquece da exceção. Esse artigo ele é muito delicado porque ele foi uma inovação trazida pelo CPC de 2015, que a gente tem essa possibilidade de remeter ao juízo federal, tá bom? Então, presta bastante atenção no caput, mas não ignorem as exceções. Se você tiver ali, por exemplo, eu tenho a minha letra de lei seca física, e nessa minha letra de lei seca física, eu às vezes faço sublinhados. E aí eu faço sublinhados muitas vezes codificados, ou seja, eu coloco uma cor para exceção, uma cor para prazo. Isso é bem legal de estudar se você gosta de grifo, né? Existem N técnicas de estudos, umas mais eficientes do que as outras, mas se você aprende, eu aprendo grifando. Eu me sinto confortável grifando, mas grifando com técnica, né? Eu tenho os meus códigos de sublinhados e tenho os meus códigos sublinhados para exceção também. Vamos aqui. Exceto nas ações de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho, sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho, tá? Parágrafo 1º. A estrutura da norma, gente, nós temos as regras no caput, as exceções ou anunciadas como exceções nos incisos ou trazidas como exceções nos parágrafos, tá? Não serão remetidos os autos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. Então, primeiro resolve onde está, depois manda. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito. Então, a gente tem um conflito de competência de duas maneiras, tá? O conflito positivo, quando todo mundo quer aquela ação, e o conflito negativo, quando ninguém quer, tá? Então, quando ninguém quer aquela ação, então a gente tem um conflito negativo. Quando todo mundo acha que é competente para julgar o conflito positivo, o órgão superior, isso aqui é só um aspecto lógico, tá? O órgão superior resolve esses conflitos negativos e positivos de competência quando suscitados. Então, o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluída do processo. Então, vai-se embora, a União não quer mais nada. Não, se a União não quer mais nada, a dona Justiça Federal também não. Galera, isso aqui eu fiz tão bonitinho, né? Olha só que maravilha. Competência no Código de Processo Civil. Já dei spoiler para vocês. Regra geral, artigo 46, é no domicílio do réu. A ação deve ser ajuizada no domicílio do réu. Exceções. Exceções eu tenho do 47 ao 53 do Código de Processo Civil. O que são as exceções que merecem aqui grandes destaques, tá? As ações reais imobiliárias e as ações possessórias imobiliárias. É onde se encontra o imóvel. Nas ações sobre família que versam sobre alimentos. Então, aqui é no domicílio do alimentando, domicílio de quem vai receber. Nas ações que versam sobre dissolução de união estável, divórcio, último domicílio do casal, sucessão, né? Nas ações de inventário ali, a gente tem o último domicílio do defunto. Mas o defunto ele não tinha domicílio certo, ou ele tinha mais de um domicílio. Aí a gente tem, por exemplo, se o sujeito falecido, o defunto a gente chama de autor da herança, tá? Se o autor da herança, ele faleceu e tinha mais de um domicílio,
qualquer um dos domicílios. Se ele faleceu, não tinha domicílio certo, era um viajante aí. Beleza. Onde se encontram os bens imóveis dele? Ah, ele não tinha bens imóveis. Onde se encontram os bens móveis dele? Aí lá vai ser o juízo competente, tá? As ações de falência, recuperação judiciária, as ações de acidente de trânsito que podem ocorrer no local do acidente. E aí, ó, carinha do professor Rodrigo arrasando. Deixa eu botar eu aqui grandona para despedir de vocês. Gente, um prazer inenarrável, viu? Castelo tá português. Espero vocês no próximo bloco. Mandem suas dúvidas, separem suas dúvidas, sigam as dicas, em especial com relação, ó só, em especial com relação à leitura da lei seca, tá? Então, preste bastante atenção, criatura, e siga ali as dicas. Se eu falei, é importante ler tal artigo, leia. Não vai gastar muito não, tá bom? Então, até mais e tchau, tchau!